Você está aqui agora, neste exato momento, e talvez nem perceba que algo maior está prestes a acontecer. Não estou falando de coincidência. Estou falando de um chamado silencioso que trouxe você até estas palavras. E se eu te dissesse que existe um conhecimento guardado há décadas, transmitido através de um dos santos mais poderosos que já caminhou sobre a terra, capaz de transformar completamente a forma como você experimenta a providência divina? Padre Pio de Pietrelcina não era apenas um homem de fé. Ele era um canal direto entre o céu e a terra, alguém que carregava nos ombros os estigmas de Cristo, que curava através da oração, que enxergava além do véu que separa o visível do invisível. E durante seus anos de ministério, enquanto milhares buscavam sua bênção, ele deixou pistas sobre algo que poucos prestaram atenção. 7 números, 7 frequências espirituais, 7 portais que, quando compreendidos e aplicados com fé verdadeira, abrem caminhos que pareciam permanentemente fechados. Eu não vim aqui para te vender nada. Não vim para fazer promessas vazias ou te convencer de que a vida vai mudar da noite para o dia. Vim porque carrego uma responsabilidade, a de entregar o que precisa, ser entregue para quem está pronto para receber. E você está pronto. Caso contrário, não estaria aqui. Então, respire fundo, afaste qualquer pressa e permita que estas próximas palavras entrem não apenas nos seus ouvidos, mas no seu coração. Porque o que vou revelar agora pode parecer simples demais para ser verdade, mas é exatamente nessa simplicidade que mora o poder. Os 7 números sagrados de Padre Pio são 3, 7, 9, 12, 21, 33 e 40. Cada um deles carrega uma energia espiritual específica, cada um conversa com uma área diferente da existência humana. E, o mais importante, você não precisa usar todos. Na verdade, você não deve usar todos. Você precisa escolher apenas um, aquele que ressoa com o lugar onde você está agora, aquele que fala diretamente com a sua necessidade mais profunda. E quando você escolhe com o coração aberto, quando você se compromete com esse número de maneira consciente e verdadeira, algo que estava travado começa a se mover. Deixa eu te explicar cada um deles, mas não de forma técnica ou distante. Quero te explicar como quem conheceu pessoas reais que viviam vidas reais com problemas reais e que encontraram, nestes números, uma chave que ninguém mais tinha conseguido oferecer. O número 3 é o primeiro, e ele carrega a essência da Trindade Divina: Pai, Filho e Espírito Santo. É o número da completude espiritual, da base sobre a qual tudo se constrói. Padre Pio rezava em ciclos de 3. 3 Ave-Marias, 3 Pai Nossos, 3 momentos de silêncio. E ele ensinava que quando a pessoa dedica 3 dias consecutivos a uma única intenção, algo no universo espiritual se alinha. Não é sobre quantidade de tempo, é sobre profundidade de foco. Eu conheci uma mulher, mãe de 2 filhos, que vivia num ciclo de angústia financeira que parecia não ter fim. Ela trabalhava, se esforçava, fazia tudo certo, mas o dinheiro evaporava antes mesmo de chegar. Até que alguém lhe falou sobre os 3 dias de Padre Pio. Ela escolheu 3 dias para jejuar parcialmente, rezar intensamente e entregar ao céu uma única súplica: provisão para sua família. No 3º dia, nada de espetacular aconteceu, mas no 4º dia, ela recebeu uma ligação inesperada. Uma antiga colega de trabalho estava montando um pequeno negócio e precisava de alguém para ajudar com a administração. O salário era melhor, o horário era flexível e pela primeira vez em anos, ela sentiu que podia respirar. O 3 não trouxe mágica, trouxe alinhamento. O número 7 é possivelmente o mais conhecido entre os números sagrados. 7 dias da criação, 7 sacramentos, 7 dores de Maria. Padre Pio tinha uma devoção especial ao número 7, porque ele representa ciclo completo, transformação profunda. Quando alguém vive 7 dias de entrega total, não apenas em palavras, mas em ações, a vida responde. Eu vi isso acontecer tantas vezes que perdi a conta. Um homem que eu conheci, um mecânico de uma cidade pequena, estava à beira de perder tudo. Dívidas se acumulavam,
Clientes sumiam, e ele sentia que estava sendo engolido por uma força maior que ele, até que decidiu dedicar 7 dias a Padre Pio. 7 dias em que acordava mais cedo para rezar, 7 dias em que guardava parte do pouco que ganhava, 7 dias em que tratava cada cliente como se fosse o mais importante do mundo. E no 7º dia, algo mudou. Não externamente, mas internamente. Ele me disse que sentiu uma paz que não experimentava há anos. E nos dias seguintes, as coisas começaram a se reorganizar. Clientes antigos voltaram, novos apareceram e, em questão de semanas, ele conseguiu renegociar as dívidas de uma forma que parecia impossível antes. O 7 transforma porque ele completa. O número 9 carrega algo diferente. Ele é o número da gestação espiritual. 9 meses para uma vida nascer, 9 coros de anjos, 9 dias de novena. Padre Pio sabia que algumas bênçãos precisam de tempo para amadurecer. Não porque Deus seja lento, mas porque nós precisamos estar prontos para receber. 9 dias de oração não são para convencer Deus a nos atender. São para nos preparar para receber o que Ele já quer nos dar. Eu lembro de uma professora aposentada que vivia sozinha e sentia um vazio enorme dentro do peito. Não era falta de dinheiro, era falta de propósito. Ela tinha tempo, tinha saúde, mas sentia que a vida tinha acabado junto com a aposentadoria. Alguém sugeriu que ela fizesse uma novena a Padre Pio pedindo direção. 9 dias de oração pela manhã, 9 dias lendo sobre a vida dele, 9 dias se abrindo para o que viesse. No 9º dia, ela ainda não tinha resposta clara. Mas no 10º dia, recebeu uma ligação de uma antiga aluna convidando-a para dar aulas de reforço para crianças carentes em uma comunidade. Ela aceitou, e pela primeira vez em anos sentiu que tinha voltado a viver. O 9 gesta, prepara, amadurece. O número 12 é poder, autoridade espiritual. 12 apóstolos, 12 tribos de Israel, 12 frutos do Espírito Santo. Padre Pio usava o 12 quando precisava de força para enfrentar batalhas pesadas. E batalhas pesadas não são apenas contra circunstâncias externas, são contra padrões internos que nos aprisionam. Um jovem que eu conheci estava preso em vícios que destruíam tudo ao redor. Ele tentava parar, recaía, tentava novamente, recaía. Até que alguém lhe falou sobre os 12 dias de Padre Pio. 12 dias de luta consciente, 12 dias pedindo força, 12 dias fazendo diferente mesmo quando tudo dentro dele gritava para voltar ao velho. E no 12º dia, algo quebrou. Não foi que o desejo sumiu, mas a força para resistir aumentou. E ele continuou. Semanas depois, meses depois, ele olhava para trás e via que aqueles 12 dias tinham sido o divisor de águas. O 12 rompe cadeias. O número 21 é maturidade. É quando a pessoa está pronta para assumir algo maior. 21 dias são o tempo mínimo que especialistas dizem ser necessário para criar um novo hábito. Padre Pio sabia disso antes de qualquer estudo científico. Ele ensinava que 21 dias de disciplina espiritual não mudam apenas o que você faz, mudam quem você é. Conheci um comerciante que vivia na instabilidade. Um mês vendia bem, no outro não vendia nada. Não por falta de esforço, mas por falta de consistência emocional e espiritual. Ele oscilava entre esperança e desespero, e isso se refletia em tudo. Até que decidiu viver 21 dias diferentes. 21 dias acordando no mesmo horário, rezando no mesmo horário, tratando o trabalho com a mesma seriedade independente dos resultados. E algo começou a mudar. Não imediatamente, mas gradualmente. As vendas começaram a se estabilizar, os clientes começaram a confiar mais, e ele percebeu que o problema nunca tinha sido o mercado, era ele. O 21 estabelece. O número 33 tem um peso enorme. Foi a idade de Cristo quando completou sua missão na Terra. Padre Pio tinha uma reverência especial por esse número, porque ele representa sacrifício completo, entrega total, missão cumprida. Quando alguém dedica 33 dias a algo, não está brincando. Está dizendo ao céu: eu quero isso com toda a minha alma. Uma enfermeira que eu conheci estava esgotada.
física, emocional e espiritualmente esgotada. Ela amava o que fazia, mas sentia que estava sendo sugada até não sobrar nada. Pensava em desistir da profissão, mas ao mesmo tempo não conseguia imaginar fazendo outra coisa. Foi quando ouviu falar dos 33 dias de Padre Pio. Ela decidiu dedicar esse tempo pedindo renovação. Não mudança de emprego, mas renovação de força. 33 dias de oração. 33 dias cuidando melhor de si mesma. 33 dias estabelecendo limites que nunca tinha estabelecido. E no final desse período, ela não tinha deixado o trabalho, mas tinha voltado a amá-lo. Algo dentro dela tinha sido restaurado. O 33 renova profundamente. E, finalmente, o número 40. O mais poderoso de todos. 40 dias de dilúvio. 40 anos no deserto. 40 dias de jejum de Jesus. Padre Pio dizia que 40 dias são tempo suficiente para Deus fazer qualquer coisa em qualquer pessoa, mas exige compromisso total. Não é para quem quer apenas experimentar, é para quem decidiu que não vai mais voltar atrás. Eu vi um homem transformar completamente a vida em 40 dias. Ele estava no fundo do poço. Tinha perdido emprego, perdido família, perdido até a vontade de continuar. E em um momento de desespero, prometeu a Padre Pio que se dedicaria totalmente por 40 dias. 40 dias sem álcool. 40 dias rezando, 40 dias procurando trabalho, 40 dias fazendo terapia. Os primeiros 10 dias foram um inferno. Os próximos 10 foram difíceis, mas a partir do 20º dia, algo começou a mudar. Ele conseguiu um trabalho temporário. Começou a se reconectar com a filha. E no 40º dia, ele olhou no espelho e viu alguém que não via há anos, ele mesmo. O 40 transforma tudo. Agora escuta o que eu vou te dizer com muita clareza. Você não precisa de todos esses números. Na verdade, tentar usar todos seria dispersar sua energia. O que você precisa é escolher um. Apenas um. Aquele que, quando você leu, fez algo dentro de você se mexer. Aquele que conversou com o lugar onde você está agora. Se você sente que precisa de base, de alinhamento rápido, escolha o 3. Se precisa de ciclo completo, de transformação profunda, mas sustentável, escolha o 7. Se está gestando algo novo, se precisa de tempo para amadurecer internamente, escolha o 9. Se está em batalha, se precisa de força para romper correntes, escolha o 12. Se quer criar novos padrões, estabelecer uma nova versão de si mesmo, escolha o 21. Se busca renovação profunda, restauração total, escolha o 33. E se decidiu que chegou a hora de uma transformação completa, sem volta, escolha o 40. E quando você escolher, o que eu quero que você faça é simples, mas não é fácil. Durante esse número de dias, você vai viver de forma diferente. Não precisa largar tudo, não precisa se trancar em um mosteiro, mas precisa viver com intenção. Acorde com propósito. Reze com fé. Haja com disciplina. Trate cada dia desse ciclo como sagrado, porque ele é. E observe. Observe as pequenas mudanças, as coincidências que não são coincidências, as portas que se abrem sem você forçar, as pessoas que aparecem no momento certo, os pensamentos que mudam, as forças que voltam. Padre Pio dizia que o maior milagre não é o que Deus faz por nós, é o que Ele faz em nós. E esses números não funcionam como varinha mágica. Eles funcionam como terreno fértil. Quando você planta a semente da fé, da disciplina e da entrega nesse terreno, a colheita é inevitável. Pode não vir do jeito que você imaginou, pode não vir no tempo que você esperava, mas vem. E quando vem, você percebe que era exatamente aquilo que você precisava, não o que você achava que queria. Eu sei que você já passou por muita coisa, sei que já tentou de tudo, sei que tem momentos em que a fé vacila, em que o cansaço pesa mais que a esperança. Mas estou aqui te dizendo que essa não é a hora de desistir. É a hora de escolher um número, escolher um caminho, escolher acreditar que Padre Pio não deixou esse conhecimento por acaso. Ele deixou
porque sabia que pessoas como você, em momentos como este, precisariam de algo concreto para se agarrar. E antes de seguir, preciso te pedir algo importante. Se este vídeo está fazendo sentido para você, se algo dentro do seu peito confirmou que você precisa estar aqui, então se inscreve no canal. Não porque eu preciso de números, mas porque você precisa dessa jornada completa. Tem mais coisas que eu ainda preciso te contar. Tem práticas que vou ensinar. Tem histórias que vão fortalecer sua fé. E mais importante, quando você se inscreve, você está dizendo sim. Está criando um compromisso não comigo, mas com você mesmo. E deixa um comentário me contando qual número você escolheu. Esse ato de escrever, de declarar, tem um poder espiritual enorme. Não subestime isso. Agora que você conhece os 7 números, que entendeu o significado de cada um, que talvez já tenha até escolhido o seu, eu quero levar você um pouco mais fundo. Porque tem algo que precisa ser dito, algo que muita gente não quer ouvir, mas que faz toda a diferença entre transformação real e ilusão temporária. O maior obstáculo entre você e o milagre não é Deus, não é o mundo, não são as circunstâncias. É você mesmo. Mais especificamente, é aquilo que você acredita sobre você mesmo. Padre Pio atendia milhares de pessoas. Ele via gente desesperada, gente doente, gente destruída. E sabe qual era a diferença entre aqueles que recebiam o milagre e aqueles que voltavam para casa do mesmo jeito? Não era o tamanho da fé. Era a disposição de mudar. Porque fé sem mudança é apenas desejo. E desejo sem ação é apenas fantasia. Quando você escolhe um desses números e decide vivê-lo com seriedade, você não está pedindo para Deus fazer tudo sozinho. Você está se colocando em posição de receber. E essa posição exige transformação interna. Deixa eu te dar um exemplo prático. Se você escolheu o número 7 porque precisa de um ciclo completo de transformação financeira, mas durante esses 7 dias você continua gastando do mesmo jeito, reclamando do mesmo jeito, tratando o dinheiro do mesmo jeito, nada vai mudar. Não porque os números não funcionam, mas porque você não está realmente participando do processo. Agora, se você escolheu o 7 e durante esses 7 dias você acorda mais cedo para planejar melhor, você para de reclamar e começa a agradecer pelo pouco que tem, você trata cada centavo com respeito. Então, algo muda. Não apenas no mundo externo, mas principalmente em você. E quando você muda, o mundo ao seu redor responde. Padre Pio tinha uma frase que eu nunca esqueci. Ele dizia: reze como se tudo dependesse de Deus, mas haja como se tudo dependesse de você. Essa é a chave. Os números sagrados não são para pessoas passivas. São para pessoas que decidem ser parceiras de Deus na construção da própria vida. E isso, meu amigo, é revolucionário, porque tira você da posição de vítima e te coloca na posição de co-criador. Agora, eu quero que você entenda algo sobre o tempo que esses números representam. 3 dias podem parecer pouco, mas 3 dias de foco total podem mudar uma vida. 40 dias podem parecer muito, mas 40 dias passam, e quando passam, você ou é a mesma pessoa que começou, ou é alguém completamente diferente. A escolha é sua. E essa escolha não é feita apenas no primeiro dia, é feita todos os dias do ciclo. Dia após dia você escolhe continuar. Você escolhe não desistir. Você escolhe confiar. E cada escolha diária constrói algo maior. Eu já vi gente desistir no 3º dia de um ciclo de 7. Já vi gente desistir no 20º dia de um ciclo de 40. E sabe o que essas pessoas têm em comum? Elas esperavam que o milagre chegasse antes do fim. Esperavam que a mudança fosse tão óbvia, tão imediata, que não precisariam de fé para continuar. Mas não é assim que funciona. O milagre muitas vezes só se revela quando você completa o ciclo. Porque o próprio ato de completar já é o milagre. Já é a prova de que algo em você mudou, de que você é capaz de compromisso, de que você é capaz de fé sustentada. E quando você prova isso para si mesmo, o universo inteiro reconhece. Tem algo mais que eu preciso te dizer.
Esses números não são exclusivos para questões financeiras. Eles servem para qualquer área da vida. Relacionamentos quebrados, saúde fragilizada, propósito perdido, paz roubada. Não importa o que você está enfrentando. Existe um número entre esses 7 que pode ser a chave que você estava procurando. E quando você aplica com fé verdadeira, quando você vive o ciclo inteiro com o coração aberto, a resposta vem. Pode não ser a resposta que você imaginava, mas vai ser a resposta que você precisava. Padre Pio tinha uma conexão com o sobrenatural que poucos seres humanos já experimentaram. Ele via anjos, conversava com almas, curava através da oração. Mas sabe qual era o milagre que ele mais valorizava? A conversão do coração. Porque ele sabia que uma pessoa com o coração convertido é capaz de superar qualquer coisa. E esses números que ele deixou são ferramentas para essa conversão. Não conversão religiosa no sentido institucional, mas conversão de mentalidade, de vibração, de frequência espiritual. Então agora, com tudo o que você já ouviu, com tudo o que já sentiu, eu quero te fazer uma pergunta direta. Você está disposto? Disposto a escolher um número, a viver o ciclo completo, a não desistir no meio? Porque se a resposta for sim, então saiba que você não está sozinho nessa jornada. Padre Pio está intercedendo por você. E eu, do meu lugar aqui, estou torcendo por você, acreditando que algo grande está prestes a acontecer na sua vida. E, se você chegou até aqui, até este ponto do vídeo, então você já sabe que isso é para você. Não é casualidade, é chamado. Então responde a esse chamado. Escolhe um número, vive o ciclo e volta aqui depois para contar o que aconteceu. Porque a sua história pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para não desistir. Agora eu quero terminar te deixando com algo simples, mas profundo. Um pensamento que Padre Pio repetia sempre. Ele dizia que a oração é a melhor arma que temos, mas só funciona quando vem acompanhada de ação. Então, seja qual for o número que você escolheu, reze. Mas não apenas reze, haja, mova-se. Coloque seu corpo, sua mente e seu espírito em alinhamento com aquilo que você está pedindo. E então, observe o milagre acontecer. Não do jeito espetacular que você talvez espere, mas do jeito real, profundo e duradouro que você precisa. Este é o seu momento. Este é o seu ciclo. E eu acredito com tudo o que tenho dentro de mim que daqui a alguns dias, algumas semanas, você vai olhar para trás e perceber que tudo começou aqui. Que foi neste vídeo, nesta mensagem, nesta escolha, que sua vida começou a tomar um rumo diferente. E quando isso acontecer, você vai entender que Padre Pio nunca deixou de cuidar daqueles que o buscam com fé verdadeira. Então vai, escolhe o teu número e vive.